Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter Rafael Reis, é um cara especialista e bastante especialista, inclusive, em marketing de conteúdo. Eu já vou te contar o que é isso, tá? Não se esqueça que aqui a gente tem uma coisa muito importante, aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração. Portanto, o nosso preceito aqui é papo reto, falando para o empreendedor da vida real. Eu queria dizer a você o seguinte, ajuda a gente, faz aí, já curte o vídeo, já compartilha, já se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para a gente continuar gerando conteúdo que você tem interesse em assistir e da forma e no canal que você também tem interesse em assistir, portanto, ajuda a gente aí, tá? Hoje eu estou aqui com o meu amigo especial aqui, o João. João vai compor aqui a mesa conosco, vocês não viram ele ainda. E, João, muito bem-vindo, João. Muito obrigado por estar aqui, cara. Fala um pouquinho sobre você rapidamente e vamos entrar aqui nos nossos papos. Legal, obrigadão, Wagner. Obrigadão, pessoal. É muito bom estar aqui depois de vários episódios atrás das câmeras, no bastidores. Dessa vez eu vim aqui participar um pouquinho, ouvir bastante, aprender bastante. Para quem não me conhece, eu sou o jornalista por trás do portal de conteúdo do UOL e com mais de 3 anos aí de experiência com empreendedorismo, com negócios e outras coisinhas mais que a gente vai falar durante o programa. Boa. E com a gente na área, Rafael Reis. Rafael é especialista em marketing de conteúdo e a gente quer falar um pouco hoje como o cara físico, do ambiente físico, do negócio físico, pode ir para esse ambiente virtual e ganhar dinheiro com isso, né, pessoal? A gente não está aqui para fazer filantropia, a gente precisa ganhar dinheiro para continuar sustentando a nossa família e etc. Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente, cara. Obrigado, Wagner, pelo convite. João, prazer. É uma honra estar aqui, é sempre um prazer contribuir, gerar conteúdo, né? Afinal de contas, o papo é sobre isso. E vamos lá. Legal, eu queria te dar aqui um presente nosso, cara. Muito obrigado aí por ter vindo, por estar aqui conosco. Eu sou colecionador de caneca. Boa. Essa vai para a estante lá em casa. Legal, obrigado. show de bola. E Rafa, pra gente poder começar, cara, fala rapidamente sobre você, o que você faz, assim, qual que é o teu background, aí a gente vai entrando aqui nos nossos temas todos. Eu comecei a trabalhar com 17 anos já na internet. Uhum. O primo da minha namorada me ensinou HTML, eu comecei a fazer site para os amigos, para as bandas e tal. Uhum. Na época eu fui trabalhar em provedor de internet, que é uma coisa que muita gente nasceu depois disso nem sabe o que é. Em 2002 eu montei minha primeira empresa de criação de sites. Em 2010 eu saí de lá. Em 2011 eu montei uma agência digital focada em marketing de conteúdo e SEO. Tenho esse negócio até hoje. E em 2016 eu montei uma escola de marketing digital chamada Nova Escola de Marketing. Eu me formei em marketing só aos 27 anos. Fui fazer um curso de tecnólogo, porque meu pai ficava me pedindo um diploma. Né? Já tinha um monte de funcionário, já tinha faturamento, já tinha histórico. Mas precisava cumprir uma tabelona lá, né? Fiz lá um tecnólogo, 2 aninhos, entreguei para ele. Legal. E depois fiz um MBA em marketing na FGV para ter uma apresentação legal. Porque eu ia dar palestra, o pessoal, não, esse é o Rafael Reis, formado em marketing na Unip. Aí, a hora que você fala FGV, o pessoal começa a levar um pouco mais a sério. Hoje em dia ninguém mais fala só do livro e aí já está resolvido. Eu queria aproveitar, né? Você falou aqui que você trabalha com marketing de conteúdo. Daqui a pouco a gente entra nessa questão mais o que significa isso. Mas você atrelou uma sopinha de letras que você chamou de SEO. O que é isso, cara? A gente ouve muito no mundo do empreendedorismo que, especialmente quem está no ambiente digital, que eu preciso estar acompanhando Google Analytics, SEO, Google Ads. Cara, o que é esse monte de coisa, cara? SEO é um termo que é difícil de traduzir. Muita gente tentou traduzir Search Engine Optimization, né, que é a otimização para você aparecer no Google. Basicamente é isso. E é você usar algumas técnicas no conteúdo do seu site, na estrutura, para que ele apareça no Google. E boa parte das compras na internet ou começa no Google ou termina no Google. Então tem aquela fase de inspiração, por exemplo, você quer montar um jardim na varanda do seu apartamento. Tá bom. Aí você vai entrar lá no Google e vai buscar jardim e apartamento, jardim na varanda, como fazer um jardim vertical. É o que a gente chama de topo de funil. Tá bom. E aí tem aquele cara que já decidiu, falar, não, eu quero fazer um jardim, eu quero vaso cerâmico vertical. Aí ele vai buscar lá vaso de cerâmica vertical, vai clicar no e-commerce, comprar e mandar entregar em casa. Então o Google ele vai participar de diversas fases aí na experiência do cliente
E você otimizar o seu site para aparecer no Google é o tal do SEO. Tá. Então é o que essa sigla significa. Que nada mais é então do que a capacidade de enxergar exatamente o que as pessoas estão procurando para direcionar para tua venda, para tua conversão e coisa do tipo. Você vai criar o conteúdo para essa jornada. Então você vai entender o que o seu cliente quer. Você vai mapear aquela jornada típica, quais são as primeiras coisas que eles buscam, o que ele busca no miolo e o que ele busca lá no fim. Tá. E aí você vai criar vários conteúdos no site para guiar ele nessa jornada. Legal. É assim que a gente ganha esse jogo no Google. Tá bom. É engraçado, porque eu acho que o primeiro curso de SEO que eu fiz foi em 2012, quando eu trabalhava na Editora Abril. E acho que o mais recente que eu fiz foi ano passado, e o quanto mudou de lá para cá é absurdo. O Google está sempre atualizando o algoritmo, e isso vai atualizar as técnicas de SEO que você vai usar. Então, como é que é trabalhar com um mercado que muda tanto ao longo do tempo? Isso que eu fico curioso, né? É engraçado porque assim, a gente que está do lado de cá enxerga que não mudou tanto. Né? As diretrizes do Google, os princípios, eles são os mesmos desde 1998. Eu entrei nesse mundo porque eu comecei a fazer SEO técnico ali em 2008, 2009, e eu ouvia os profissionais do Google que catequizam o mercado falando: faça conteúdo de qualidade, faça conteúdo de qualidade. Me chamaram para dar uma palestra, de última hora, eu fui o último palestrante a ser chamado, e aí eu fiz marketing. Né? O que é? Benchmarking. Eu fui olhar tudo que os outros palestrantes estavam falando e procurar um tema inédito que ninguém estivesse falando para poder me destacar. Tá bom. Eu falei, tinha gente falando de HTML, de link building, de codificação, ninguém falava de conteúdo. Aí eu virei a noite estudando no SlideShare, que é um site para compartilhamento de palestras, slides e tal. Comprei um livro sobre conteúdo, era o único que existia no Brasil na época. Que ano foi isso? 2011. Maio de 2011. Montei uma palestra que ficou muito legal. E na época era o hábito a gente compartilhar os slides da palestra no SlideShare e colocar na hashtag do evento no Twitter. Em 15 dias essa palestra teve 25 mil visualizações. Caraca. E aí eu falei, cara, eu acertei o tema. Porque tem muita gente interessada em conteúdo. Sim. Aí eu descobri o marketing de conteúdo na prática. E aí, dali pra frente, eu só falei de conteúdo. Só fala demais. Cara, eu queria, então, pra gente poder aprofundar, né, trazer aqui uma coisa mais polêmica pra gente poder discutir. Eu tenho uma sensação que esse mercado de marketing de conteúdo, vou chamar de aceleração digital, essa coisa toda, cara, tem muita fumaça, tem muito garganta, tem muita gente falando muita coisa que não sabe, só porque eventualmente ela tem muito seguidor. Qual que é a tua opinião, cara? Fala um pouco pra nós, como é que tá? O que é fumaça nesse mercado como um todo, meu? A gente tem hoje duas grandes internets. A gente tem uma internet que acontece na busca, né? As pessoas buscam no Google, no Yahoo, no YouTube, elas buscam na Alexa, elas buscam na Siri. Então, toda vez que você pega o seu celular e fala, Siri, quanto vai fazer de temperatura hoje em São Paulo? Previsão do trânsito no meu trajeto para o trabalho. Tudo isso é busca. Ok. E a gente tem uma outra grande internet que acontece nas redes sociais. Tá. E que é muito visível para as pessoas. E aí tem muito especialista de rede social, mas que não tem uma base no que a gente chama de vida real, né? Que não tem um fundamento naquilo. Então, as coisas são muito ultra simplificadas. Tá. Eu gosto... Muita espuma, Rafa? Tenho. Pegar um exemplo básico, vai. O que está na moda agora falar no Instagram, no YouTube, é sobre humanização das marcas. Sim. E aí, basicamente, humanização para eles é você mostrar a cara. E eles confundem isso com personificação de marcas. Quando a gente olha para os founders das empresas ou para os CEOs, o Bill Gates sempre foi a cara da Microsoft. Sim. O Bezos sempre foi a cara da Amazon. O Richard Branson, desde os anos 80, 90, sei lá, ele já é a cara da Virgin. Então a gente está acostumado a ver os empreendedores. O Steve Jobs, ele sempre foi a personalidade, a cara da Apple. Apesar do Wozniak ter a mesma participação. Mas a cara que todo mundo conhecia era essa. Perfeito. Então isso é personificação. É você ter uma pessoa que representa uma marca. Que tá por trás. A humanização é um processo que começou a ganhar visibilidade no livro do Kotler, Marketing 4.0, em que ele tem um trecho que ele fala que as marcas vão se parecer cada vez mais com a personalidade das pessoas. Então a marca tem que estar disposta a errar, ela tem que estar disposta a se desculpar, ela tem que ter vulnerabilidade, características de uma personalidade humana.
Aí o pessoal famosinho aí de internet, né? Eu falo que ser famoso na internet é a mesma coisa que ser rico no banco imobiliário. Eles começam a puxar só a espuma disso, porque isso é o que a massa consegue entender. Ah, você precisa humanizar sua marca, você tem que mostrar sua cara. Cara, mostrar a cara não é necessariamente humanizar a marca. Perfeito. Pode ser, também é, mas não é só isso. Tá. Você atender os seus clientes com respeito. Você conversar com as pessoas de igual para igual. Você se preocupar realmente em resolver o problema do seu cliente. Você está disponível no canal que o seu cliente quer. Então, hoje, muitas empresas fecham a venda direto pelo WhatsApp. Se você não dá esse canal de atendimento, não, você vai falar só no meu 0800. Sim. Então, isso não é um processo de humanização do ponto de vista do marketing, daquilo que o Kotler prega. Eu tenho uma impressão, cara, que assim... Vamos pegar esse termo bobinho, que eu vou chamar entre aspas bobinho, porque tem muita espuma e a gente começa a repetir coisas que eventualmente a gente nem sabe que está repetindo, né? Então vamos pegar esse termo bobinho, que é a humanização. Cara, eu acredito bastante que tenha uma relação importante entre eu sou o dono da marca e eu me posiciono como dono da marca, como empresa. Essa relação que você cita, eu acho que é legal. Agora... Eu não acho que a gente tem que viver em função disso, porque me parece que os caras criaram um mecanismo ou uma dinâmica que eu preciso necessariamente abrir o meu stories dentro do Instagram para ficar me filmando, falando o tempo inteiro. Porque se eu não fizer isso, eu não sou o cara da marca ou o humano da marca que está por trás da marca. E isso é um processo pensado. Não, eu ia falar que quando a gente está pensando no pequeno empreendedor, que muitas vezes é a pessoa que está assistindo a gente, é mais difícil ainda, porque esse cara, às vezes, ele é a pessoa de vendas, ele também é a pessoa de marketing, e ele também é a pessoa que vai cuidar do espaço físico, ou seja, aí o gerente mesmo da loja dele, e aí ele ainda tem que ter tempo para pegar o celular e ficar falando todo dia. Ou seja, ele tem que trabalhar, velho. Uma hora ele tem que trabalhar. Vender, velho. Ele tem que produzir. Como é que você vê, Rafa? Então, isso é um processo pensado. Quando você pega o problema desse neoempreendedorismo digital, né, desse empreendedorismo de rede social, é que ele foca só em um pedacinho do problema. Ele não resolve o problema como um todo. E aí essa galera vem e fala, você tem que humanizar, você tem que ficar postando, você tem que ser blogueirinho. Cara, isso leva tempo. Produzir conteúdo precisa de planejamento, precisa de produção, de pós-produção, precisa de espaço para publicar, você tem que responder, tem que interagir, isso tudo consome muito tempo. E aí as pessoas ficam concentradas nisso e esquecem de fazer todo o resto. Fazer pesquisa de mercado, fazer um produto de qualidade, realmente gastar tempo no atendimento para os clientes e não só na divulgação. E elas ficam escravas das redes sociais. Eu sinto muito isso. O grande problema de você ficar escravo da rede social é que você está construindo o seu castelo num terreno alugado. As regras mudam o tempo todo. O Instagram acabou de fazer uma mudança de ser uma rede social de postagem de fotos para focar em vídeo, para reagir à concorrência do TikTok. E aí todo mundo que estava acostumado a produzir conteúdo em foto agora vai ter que se adaptar ao formato de vídeo, mas isso não é normal para todo mundo. Só que por que eles fizeram isso? Porque as pessoas que mais consomem conteúdo e mais clicam em anúncios são as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo raso de entretenimento, de memes, de brincadeiras e coisa e tal, só que elas clicam muito em anúncios. Então são usuários lucrativos. E aí a rede está abrindo mão daqueles usuários que consomem o conteúdo mais profundo. O empreendedor que foi catequizado por um pseudo-especialista a colocar todo o negócio dele só no Instagram, acabou de ficar a pé. Porque se ele não tem habilidade ou competência de produzir vídeo, ele se ferrou. Então, porque ele baseou o negócio dele no Instagram. Vamos aproveitar esse seu gancho? Então vamos imaginar o seguinte, eu sou um empreendedor e eu quero começar a brincar nesse mundo do marketing digital. O que eu faço primeiro? Que caminho que eu tenho que fazer? Por onde eu começo para não cair nessas pegadinhas que você está citando aqui para nós? Eu vou responder isso baseado no benchmark. Ou seja, pesquisa o que a maioria das empresas faz e o que dá resultado para a maioria. Tá bom. Eu não vou pegar exceções. Primeira coisa, que é o que dá menos trabalho e dá mais resultado. Você vai cadastrar sua empresa numa ferramenta do Google chamada Google Meu Negócio. É de graça. Tem uma posição extremamente privilegiada na busca do Google, aparece ali no mapa, e você só precisa atualizar aquilo uma vez por semana. Porque ninguém vai ficar acompanhando um perfil no Google Meu Negócio. Só que você precisa, sei lá, você quer jantar e você quer pedir um hambúrguer. Aí você foi lá e buscou a hamburgueria. Vai aparecer ali a hamburgueria que tem as melhores avaliações, então a nota é o critério de mais peso,
O segundo critério é o número de avaliações. Então, você tem que estimular os seus clientes a deixarem avaliações no seu perfil. Perfeito. E o terceiro são as atualizações, é você ter o perfil atualizado. Então, se você vai abrir numa emenda de feriado, você pode ir lá e informar isso no Google. A plataforma valora isso? Ela te Sim. beneficia se você atualiza. Vai lá e atualiza. Tá bom. Então, e ela te manda um e-mail lembrando. Ela fala, ó, próximo feriado, sei lá, 7 de setembro. Você vai trabalhar na emenda do 6 de setembro? Você pode ir lá e fazer isso. Se você faz, o que a plataforma percebe? Bom, ele está dando atenção para cá. Então, eu vou privilegiar ele no resultado. Legal. E aí você pode fazer postagens. Você pode postar ofertas, você pode postar novidades e pode postar eventos. Então, poxa, se você é um restaurante ou alguma coisa, vai ter música ao vivo, você pode postar. O mesmo post que você bota lá no seu Instagram, no seu Twitter, que você manda no WhatsApp para os clientes, você vai lá no Google e posta. Vai levar 2 minutos para fazer isso. É muito rápido. Então, consome pouco tempo, mas dá resultado o tempo todo para o pequeno empreendedor. Então, assim, isso é a primeira coisa básica que você tem que fazer. Tá. Se você tem um perfil no Meu Negócio, você já consegue começar a anunciar no Google Ads. Porque lá dentro você pode criar um mini site. O que é o Google Ads? Google Ads são aquelas palavras do Google que você pode comprar e anunciá-las na sua região. Okay. Então você determina o raio. Eu quero anunciar para 20 quilômetros de onde eu estou. Ou seja, quando eu estou procurando, por exemplo, hambúrguer, o que aparece para mim ali de cara no comecinho do Google, da Tipicamente, página, os 4 primeiros resultados são anúncios. São anúncios patrocinados. Aí vem 3, eventualmente 4 do Google Maps. E aí vem os resultados orgânicos. Tá bom. Então, se você é um pet shop, poxa, você pode anunciar pet shop num raio de 5 quilômetros de onde você está instalado. Tá bom. Se você é um escritório de contabilidade, o cliente não precisa ir até você o tempo todo. Então, você pode anunciar num raio de 50 quilômetros. Perfeito. Se você é uma loja de bikes, uma bicicletaria, você pode anunciar num raio de 20 quilômetros, porque as pessoas vão se deslocar um pouco mais até você, até porque não tem tanta bicicletaria. Uma oficina mecânica, você também pode anunciar num raio maior. Então, dependendo do tipo de negócio, você vai adaptar ali para o que você quer. Tipicamente, restaurantes, coisas assim, vai ser um raio menor, porque você tem que entregar comida, né? Então, a comida precisa chegar quente, tem a questão do trânsito, se for uma cidade grande e tal. E aí, você pode rodar esses anúncios. Dentro dessa ferramenta, você pode criar um site simples. Muito, muito simples. Mas ele é totalmente de graça e você já tem um link para fazer os seus anúncios. Se você quiser melhorar isso, você pode criar um site um pouco mais estruturado. Aí tem várias ferramentas, desde um Wix, que custa ali seus R$10 por mês, até um WordPress, que vai dar um pouco mais de trabalho, mas é muito mais profissional, te dá muito mais recursos. E eu vejo muita gente falando, mas alguém ainda usa site? Hoje está todo mundo nas redes sociais. Falou, cara, todo mundo em parte. Né? Você tem metade da internet o tempo todo nas redes sociais e você tem uma outra metade que faz busca todo dia. Cuidado com essa questão, com essa coisa de generalizar tudo, né? Porque a gente tem essa mania boba de fazer isso, né, cara? E é uma coisa que, assim, dá para entender o comportamento, porque o empresário, nesse sentido de marketing, muitas vezes ele é um leigo. Ele usa o Facebook, ele usa o Instagram, eventualmente ele usa o LinkedIn. Então, como ele está acostumado a usar e ele vê outras empresas usando, ele fala, bom, se tem outras empresas usando, isso deve funcionar. E aí ele faz. O que ele não sabe é que o alcance é pequeno. O que isso significa? Se você tem lá 1.000 seguidores, você posta, você vai alcançar 5%. É verdade. Você vai alcançar 50 pessoas. Se você tem 100 mil seguidores, o alcance cai. Ele vai cair para 3%. Então, você vai alcançar 3.000 pessoas. Então, você tem a ilusão de popularidade, de que está todo mundo vendo o seu conteúdo, e na prática você está atingindo uma fração daquelas pessoas. Aí vamos para uma outra ferramenta histórica já da internet, que é o e-mail marketing. O e-mail existe para as pessoas físicas, para todo mundo, desde 1995. Você tem ferramentas, por exemplo, o MailChimp, que te dão uma lista gratuita e você pode disparar para até 2.000 e-mails de graça. Então, para o pequeno empreendedor, cara, é fantástico. Tem outras ferramentas, tem o Egoi, que tem suporte em português, tem várias ferramentas brasileiras, como a iSend, por aí vai. E você pode mandar e-mail para os clientes. O cara fala, mas hoje em dia quem lê e-mail? E-mail tem taxa de abertura de 20% a 25%. É um alcance muito maior do que as redes sociais. Se você é uma cervejaria, um restaurante, e você vai ter música ao vivo, você manda no grupo de WhatsApp dos clientes que pediram para receber, isso é um ponto importante, você vai ter uma taxa de abertura ali de 20% a 25%. Legal. A maioria vai silenciar sem ver, mas muito mais gente vai ver do que quem tiver na rede social. O alcance é muito maior, né? Então, qual que é o resumo disso? Não depender de um único canal.
Você tem que ter o Google Meu Negócio, você tem que ter o seu site, você tem que ter a lista de WhatsApp, você tem que ter a lista de e-mail, você tem que ter as redes sociais, mas você não pode se resumir a um lugar só. Legal. O que eu acho engraçado isso, só fazer um comentário, é que a gente vê que existem muitas ferramentas e elas, em geral, são simples e tem os tutoriais no YouTube. Qualquer pessoa pode aprender a usar a ferramenta. Fato. Mas o que eu acho que faz falta é um pouco dessa mentalidade do passo a passo, o que você tem que fazer primeiro. Esse Google Meu Negócio, por exemplo, é uma coisa que nem todo mundo conhece, né? Então, acho que falta essa capacitação de mentalidade mesmo para o digital, porque as ferramentas é muito fácil você aprender a usar, qualquer um consegue, né? Mas descobrir como é o problema. E no mundo Google, eu acho que isso é pior ainda, porque tem um monte de ferramenta adicional ao Google que a gente está acostumado a dar o Google, que as pessoas não conhecem. Tipo essa que você falou, tipo o Google Trends, quando você vai fazer a escolha das palavras para poder fazer o link patrocinado. Posso dar isso em números. O Google acabou de comemorar 1 milhão de empresas cadastradas no Google Meu Negócio. Vamos pensar que o Google é a nova lista telefônica. Perfeito. 20 anos atrás, onde é que uma desentupidora anunciava? Os caras compravam a contracapa da lista telefônica. É verdade. Por quê? Custava uma bala. Tá vazando merda. Você não vai esperar. Você precisa resolver na hora. É verdade. Então você vai pegar a lista e você vai ligar na desentupidora para resolver aquilo na hora. Hoje em dia você vai fazer o quê? Você vai dar um Google desentupidora. E se você estiver fazendo busca por voz, o que você vai fazer? Google, distribuidora próxima a mim. Distribuidora perto de mim. Desentupidora perto de mim. Por quê? Porque você quer o cara que vai chegar mais rápido, cara. Você não quer esperar por aquilo. É fato. Né? Se você for buscar um eletricista, um encanador, qualquer coisa vai ser isso. Só que o Brasil tem 17 milhões de CNPJs. Então só uma em cada 17 empresas está cadastrada lá. E não basta estar cadastrado. Você tem que atualizar o perfil, você tem que postar, você tem que estar presente. Cara, isso eu vou chutar que assim, nem 10% das empresas fazem. Então se você fizer o básico, é uma coisa que eu falo o tempo todo, o básico bem feito dá resultado. Concordo muito com isso. Só que o pessoal quer sofisticar. Concordo muito com isso. O pessoal quer, não, eu vou abrir a minha brigadeiria gourmet, eu vou fazer live mostrando como é que eu faço o brigadeiro. Mano, ninguém quer te ver cozinhando brigadeiro, a pessoa quer comer o brigadeiro, criatura. Facilita, sabe? Concordo muito. Vai para aquilo que é o prático. Acho que a Paty quer fazer uma pergunta. Manda aí, Paty. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bom? Então, assim, passou várias coisas na minha cabeça, mas eu discordo em algumas coisas que vocês falaram aí na mesa, eu queria provocar um pouco, tá? Eu não acho que é fácil para todo mundo mexer no MailChimp. É complexo, porque ele deu um monte de ferramentas. Eu não acho que todo mundo vai conseguir entender o meu negócio fácil. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, entrasse nessa pessoa que, além de não ser tão fácil quanto, talvez para quem trabalha seja, também tem essa ideia você pulou do meu negócio e já foi para o Ads. O Ads também não é fácil, é uma coisa complexa fazer anúncio. Tanto que tem curso e vocês e nós aqui estamos também trabalhando nisso para entender esse mundo complexo. Vamos pular para o orgânico, porque eu acho que as pessoas acabam produzindo muito conteúdo, porque elas querem o orgânico, dá a impressão de que você pode testar mais, arriscar, até você entender esse mundo complexo, que é complexo, qualquer ferramenta, por mais simples que ela seja. O que você acha disso? Vamos lá. Eu criei uma escola de marketing digital justamente para ajudar esse pequeno empresário a se posicionar nisso. Eu concordo que não é fácil. O João deu um argumento aqui que eu assino embaixo. Tem tutorial de tudo no YouTube. Tem um profissional de inovação americano muito conhecido chamado Guy Kawasaki. E ele tem uma frase muito legal, que ele fala, se você tem dinheiro e não tem tempo, invista em anúncios. Se você não tem dinheiro, mas tem tempo, invista em conteúdo. Só que tem uma característica nisso que a Paty comentou, que assim, o orgânico ele leva um tempo para ganhar tração. Né? Tração é um termo muito comum no mundo de startups, mas não é um termo comum no mundo do empreendedorismo tradicional. Digamos assim. Não vou falar real, porque startup também é real. Claro. Né? Mas o empreendedor tradicional. Então, o orgânico ele te permite sim testar mais coisas, mas você precisa ter massa estatística. Se você só tem 1.000 seguidores, você vai postar e vai alcançar 50, estatisticamente isso não representa muita coisa. Então, você vai fazer testes em pequena escala que não vão ser conclusivos. E ele leva muito tempo. Por isso que eu sou partidário do pequeno empresário saber fazer anúncio. Só que ele não tem tempo de fazer aquilo. No começo do negócio, é aquela história. Você vai dormir pouco, vai trabalhar muito,
vai almoçar trabalhando na mesa, porque você tem que render por 3, 4, 5 pessoas. E eu acho que isso representa um pouco da vida como ela é, né, cara? Porque não adianta, começo, qualquer assim coisa é difícil, não tem como. Então, assim, eu prego que é útil as pessoas saberem como funciona, mas tão logo quanto possível elas contratem alguém para fazer aquilo. Sim. Pode ser um funcionário, pode ser um estagiário, pode ser o filho uma dela, agência. se eventualmente ela tem um filho que... A gente que é profissional da área brinca, né, com a figura do sobrinho. Meu sobrinho vai fazer meu site. Cara, é melhor ter um site feito pelo sobrinho do que nenhum site. Exato. Então faz o seu primeiro site com o seu sobrinho, dá uma força pro moleque. Né? Depois, a hora que a sua empresa crescer mais um pouco, você profissionaliza. Contrata uma agência pequena. Mas não vai ser o melhor site do mundo. Não, mas vai ser melhor que o do sobrinho. Aí quando sua empresa crescer mais um pouco, você contrata uma agência melhor ainda, ou você paga mais para a agência que você já tem para fazer um site ainda melhor, e você vai melhorando. Sim. Rede social é a mesma coisa. No começo, você mesmo vai tirar as fotos ali do seu brigadeiro gourmet ou dos cachorrinhos que você está dando banho lá no pet shop e vai postar. A hora que você puder, você investe em um equipamento de luz, ou você chama um fotógrafo e faz um pacote com ele. Essa e você vai melhorando, mas assim, não deixa de fazer o básico. Não deixa de fazer o básico. Não, se eu tô entendendo uma coisa aqui como uma variável importante que você está trazendo, no nosso papo inteiro faça o básico bem feito. Começa por aí a nossa brincadeira. Quando eu faço o básico bem feito, eu tô pavimentando uma estrada importante que eu vou usar essa estrada daqui a pouco. Aí, com este básico bem feito, eu tenho a oportunidade de ir agregando coisas, né? Você está trazendo a questão do tráfego pago, aquela coisa toda. Então, a gente precisa, de alguma maneira, saber juntar as duas coisas, que eu acho que responde bem a pergunta da Paty, né? Juntar a coisa orgânica com a coisa não orgânica. Exato. É você aprender fazendo. Eu sou leitor do Taleb, eu gosto muito de tudo que ele escreve. Para mim, o livro mais importante de todos é Arriscando a Própria Pele, né? Que em inglês é o Skin in the Game. É um termo que vem do mercado de investimentos, em que você só deve confiar num gestor de fundos que vai cuidar do seu dinheiro se o dinheiro dele também está no fundo. Claro. Porque uma coisa é ele te recomendar e falar, cara, você tem que comprar tal ação. Mas médico você tem essas ações? É o médico que te fala para emagrecer e ele não é magro. Ou ele fala para parar de comer. E você é menos elegante que você. É o cardiologista gordo. E acho que nesse ponto a gente tem que comentar que chegou o pão de queijo, chegou a coxinha, chegou o brigadeiro. Porque ele estava comentando aqui antes das câmeras que ele prefere coxinha do que empanada argentina. Então a gente trouxe... Manda bala aí. Coxinha é melhor que empanada. É melhor que empanada. Mas E pão de queijo é um patrimônio brasileiro. Além disso, tá maravilhoso, do que a gente estava conversando também antes de começar a gravar, acho que é importante que ele falou que no curso dele, ele fala muito do essencial em vez do básico, né? Você usou muito a palavra básico, mas acho que a palavra essencial é muito bom aí, né? Você tem que aprender aquilo que é fundamental para depois você ir aprimorando, melhorando, incrementando, né? Mas o que é fundamental, acho que para os pequenos negócios é muito isso que você falou. Esses primeiros passos, você ter um site, porque a gente sabe que você pesquisa o nome de uma marca, se ela só tem perfil na rede social, mas ela não tem um site, pelo menos eu fico como consumidor, eu fico com o pé atrás. Eu também. Ela parece menos confiável. Eu também. Eu também tenho a mesma sensação. Eu tive essa discussão com um aluno outro dia, que ele falou, eu estou montando uma tabacaria, eu vou vender charutos importados e não sei o quê, e eu já criei o meu perfil no Instagram e eu vou vender pelo Instagram. Eu falo, cara, eu compro charuto, eu não sou um fumante rotineiro, mas ocasionalmente eu e minha mulher gostamos de consumir um ou outro charuto. E eu compro em uma loja. Eu não compraria de alguém que vende no Instagram. Ele falou, mas hoje em dia é tendência. Eu falei, é tendência ou é modismo? Vamos separar as coisas. Total. Sim, é importante você vender no Instagram, mas não dependa só no Instagram. Cria a sua loja virtual. Hoje em dia tem loja virtual de aluguel que custa R$49 por mês. E aí você tem o seu próprio domínio, a sua própria loja, a sua própria plataforma para vender. No Instagram, você vai pagar comissão para o cartão de crédito, para o Instagram, para um monte de intermediário. Sim. Na sua loja, você vai pagar a taxa do cartão e só. Sim. Então, você aumenta a margem, que para o pequeno empreendedor é fundamental. Então, as pessoas acabam confundindo a facilidade de você criar um perfil e uma loja na rede social e esquecem o operacional. Que essa diferençazinha de margem, para quem está começando, é aquele gás que você precisa para depois poder fazer um investimento mais profissional. É fato. Eu queria aproveitar o teu gancho aí de modismo
E a gente está falando aqui de empreendedor, a gente está falando também da questão da educação, né? Ou de ir atrás, correr. O João falou dos cursos do YouTube, ou tutorial no YouTube e tal. Cara, eu queria te ouvir sobre, especialmente uma figura, que é uma figura bastante pujante hoje, que é o cara que faz infoproduto. Esse cara, em geral, ele se intitula empreendedor e vamos lá, né? Tem uma parcela desses caras que arrebanham um montão de seguidor e com isso um montão de dinheiro também. Como é que você vê esta figura dentro desse mercado como um todo? Eu acho que o infoprodutor, ele pode ser um empreendedor como pode só ser um aventureiro. Geralmente, o que a gente vê? Essas pessoas são muito boas em fazer promessas, mas elas são muito ruins em fazer entrega. Uhum. E no mundo real, se você é ruim na entrega, as pessoas vão querer o dinheiro de volta. No mundo digital, o que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de pedir o dinheiro de volta, ou elas não acessam o produto. Essa estatística está há alguns anos defasada, eu não achei nenhuma fonte nova, mas até alguns anos atrás, de cada 100 pessoas que compram um curso digital, 30 nunca fazem o login. É mesmo? 30 nunca passam da metade. E 30 nunca concluem. Então você tem 10 pessoas que vão até o fim de um curso digital. Independente dele ter 10 aulas ou 100 aulas. Dessas 10 que vão até o fim, só metade aplicam aquilo que aprenderam. Da metade que aplica, metade aplica errado, por falta de experiência. Então você só vai ter 2,5% das pessoas com taxa de sucesso. Não é diferente de um negócio tradicional. O que eu vejo de ruim? Vende-se muita esperança, muito sonho, muita promessa com os produtos digitais. Só que a hora que você vai consumir o produto, 90% da responsabilidade está na mão de quem comprou. Exato. E não do produto em si. É claro. Então a qualidade da entrega, né? Você tem um lado que é a democratização, todo mundo pode fazer, né? É muito fácil, é muito acessível, mas você tem também uma banalização, né? Um nível muito baixo do conteúdo que é entregue. Né? Não existe nenhum compromisso com a qualidade, não existe nenhum nível de exigência, nenhum critério. Até porque como não tem ninguém para testar se aquilo tá bom ou tá ruim, o que tá ali é o que tá ali. A pessoa promete, Exato. Quem comprou acreditou na promessa, e aí tem uma característica da personalidade humana, né? A gente tende a ser, com as pessoas, aquilo que a gente é com o mundo. Então, se você é uma pessoa honesta e você cumpre o que você promete, você espera que os outros vão cumprir o que eles prometem. Uhum. E muitas vezes isso não acontece. Então, pelo menos metade dos produtos digitais... Antigamente eu falava 80%, hoje em dia eu estou sendo mais bonzinho, né? A idade vai amenizando a gente. Vai ficando mais ponderado, né, Rafa? Nunca deveriam ter sido criados, porque são produtos muito ruins. Eu também tenho a sensação, cara, assim, eu tenho um pouco de pavor, especialmente quando eu olho para promessas muito grandes, do tipo, esse curso vai mudar a tua vida e você vai passar a vender 10 vezes mais. Como fazer 6 dígitos de não sei o quê. Cara, bullshit, cara, preguiça, cara. No mercado de investimento, que é um mercado que eu gosto muito, tem muito disso. Esse é o principal. Aprenda a operar opções na bolsa. Esse é o principal. E não tenha nenhum tipo de perda, ou não corra risco muito pouco. Day trade. Day trade é piada pronta. Né? A própria B3, né? Eu ainda falo Bovespa porque eu sou da antiga, mas a B3 divulga esse número. Existem menos de 300 pessoas que fazem day trade há mais de uma década e tiveram mais operações em que elas tiveram lucro do que prejuízo. Só que aí você vê, aparece uma propaganda lá no seu YouTube ou no seu Instagram. O cara, tá vendo esse Porsche? Eu comprei ele com 1 semana de lucros no day trade. Socorro, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com day trade. Socorro. Só que aí, assim, primeiro que é mentira, né? Vamos começar. Se fosse verdade, ele teria que dizer que ele opera com 2 milhões... para conseguir fazer um lucro de 10%, que é 200 mil, para daí em 2 meses ele comprar um Porsche usado. Então, assim, não é em 1 semana, claro. E o número que ele investe é muito grande. Quantas pessoas têm 2 milhões para investir? E aí ele fala, eu vou te ensinar a operar opções. Cara, opções é uma das operações mais complexas e mais arriscadas no mercado financeiro. Profissionais que entendem do mercado levam de 2 a 5 anos para ficar proficientes em operação de opções. Tá. E aí o cara promete que você vai fazer um curso online, em 2 meses você vai estar dominando opções. Com o Zé Maneches PTO que estava vendendo o curso. Que isso em qualquer área. Qualquer área. Então, assim,
as pessoas compram muito curso querendo ser pseudo-famosas. Tem um aí que ganhou visibilidade um tempo atrás, que era para você ganhar 10 mil seguidores no Instagram e poder ter o arrasta para cima. Aí o Instagram foi lá e liberou o arrasta para cima para todo mundo. Acabou o negócio da pessoa. Aquele produto, que como qualidade já era muito raso, virou pó de uma hora para outra. Fato. Uma coisa que eu vejo muito é que hoje em dia tem muito essa tendência de responsabilização das marcas. Então todo mundo fala, a marca ela é responsável pelo que ela fala, a marca é responsável pelo que ela vende. E ao mesmo tempo, essas pessoas que acabam se tornando marcas, elas não carregam a mesma responsabilidade. Perfeito. Então eu como pessoa, como influenciador, eu posso vender o que eu quiser, porque eu não sou uma marca. Então se eu entregar um conteúdo de merda, falando aí com as palavras como elas são mesmo, eu entrego um conteúdo de merda, não vai ter ninguém que vai me processar por isso, não vai ter ninguém que vai falar, não, eu quero meu dinheiro de volta. Enquanto isso, as marcas, aí nós vamos lembrar de uma marca que um tempo atrás colocou uma influenciadora para falar que ganhou não sei quantos milhões e todo mundo caiu em cima. E isso não acontece, né, com as pessoas. Então, quando uma pessoa fala vou vender um infoproduto, ela não tem responsabilidade sobre aquilo, ou pelo menos parece que ela não tem perante ao resto do mercado, né? Sim. E você acaba tendo uma característica que é muito estatística. Essa pessoa tem 100 mil seguidores. Tipicamente, ela vai vender para 1 a 3% dos seguidores. Então, você vai ter ali 3 mil pessoas, na pior das hipóteses, que compraram um produto e sabem que é ruim. Mas ainda tem 97 mil que são só seguidores e fãs e que vão ficar falando bem da pessoa. Exato. Então, ainda que ela prejudique todo mundo que compra o produto dela, e eu não estou dizendo que isso acontece o tempo todo, sim. mas em muitas vezes isso acontece. Você ainda vai ter muita gente falando bem porque nunca consumiu o produto, consome só o conteúdo. Sim. E Rafa, qual que é a dica? Assim? Se você tivesse que dar uma dica, porque vamos imaginar que o cara que está assistindo, ele é consumidor, eu mesmo sou consumidor, não de infoproduto, mas compro bastante coisa pela internet, de cursos e tal, não necessariamente é infoproduto. Qual é a dica que você dá para esse cara na hora de escolher, ou de saber, vou clicar ali para comprar e colocar o meu cartão? Cara, tem 3 coisas que são muito básicas e que todo mundo deveria fazer para tudo na vida. E aí vou fazer uma ressalva antes, porque assim, eu tenho infoprodutos. Eu criei meu primeiro curso online em 2014. Criei outro em 2015, outro em 2016. Hoje em dia eu tenho 3 produtos digitais, 2 por assinatura. Assim, não tem nada errado você ter um infoproduto. Errado é você prometer algo que não pode ser cumprido. Perfeito. O que eu ensino para os meus alunos, e 99% deles são empreendedores, prometa menos do que você pode entregar, entregue mais do que você prometeu. Então, se você é um pet shop, o cliente está com pressa, você sabe que você consegue dar o banho, fazer a tosa e entregar o cachorrinho bonitinho em 40 minutos. Promete 1 hora. Ganhe uma margem se algo der errado e surpreenda o cliente e entrega em 40 minutos. Fala, cara, a gente agilizou aqui e tal para te liberar antes. Surpreende o cliente, aquela milha extra. Aí voltando no que toda pessoa deve fazer. Primeira coisa, desconfia. Não confia em ninguém que você não conhece. Fama não é sinônimo de competência. Muito seguidor, é? Não. O seguidor você compra. Então assim, mas o cara tem 1 milhão de seguidores, ele é famoso, então ele é bom. Ou eu tô numa live que tem 10 mil pessoas assistindo a live. Você pode comprar visualizadores de lives. Tem fazendas de celulares na China, na Índia, em que você compra esses celulares para se conectarem na live e parece que tem muita gente na live. Tudo no digital pode ser manipulado. Absolutamente tudo. Então, assim, a primeira dica é desconfie. Não faça essa lógica óbvia de que porque a pessoa é famosa, ela é competente. Sim. Isso não é absolutamente uma coisa real. A segunda coisa, procure conhecer o passado dessa pessoa. De onde ela veio? Né? O que ela fazia antes de ser influenciador de brigadeiro gourmet? Né? Antes de ser não sei o que. Da onde essa pessoa veio? Qual que é a história dela? Ela sabe realmente fazer aquilo? Né? Se você vai botar seu dinheiro num fundo de investimento, você vai pesquisar o fundo. É claro. É toda a economia da sua vida. Você não vai botar aquilo na mão de um amador. E muita gente faz isso simplesmente porque o cara tem lá 100 mil seguidores. E a terceira coisa que é extremamente óbvia, mas que a maioria das pessoas esquece, dá um Google. Pega o nome do peão, joga lá no Google e vê as reclamações no Reclame Aqui. Vê os comentários das outras pessoas, vê as avaliações. O meu livro tem 550 avaliações na Amazon. 400 são só as estrelinhas e 120 pessoas tiraram um tempo para ir lá e deixar uma avaliação. Tem 3 pessoas que deschavaram o livro. Tem um cara que chama Eduardo, que eu acho que ele me odeia. Porque ele deu 2 estrelas e ele destruiu o livro. Só que tem 120 pessoas que elogiaram.
O meu livro continua vendendo ano após ano, a cada ano vende mais do que no ano anterior. Não é porque o Eduardo não gostou que as outras 15 mil pessoas não vão gostar. Mas isso dá um balanço. Ninguém agrada a todo mundo, né? Até chavão, aquela frase, nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Claro. Mas assim, é bom que tenha crítica. Só que se é uma crítica embasada, ela não vai impedir o cliente de comprar seu produto ou consumir o seu serviço. Então são 3 coisas óbvias. Né? A primeira, desconfia. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Claro. A segunda coisa, comprar de quem tem passado, de quem faz aquilo há muito tempo. Hoje está na moda, não é que está na moda, mas tem alguns canais de crianças investidoras. Molecada de 11, 12 anos ali falando sobre investimento. Cara, eu acho legal pra caramba. A minha filha fez 14 anos agora, eu dei 10 mil reais de presente de aniversário e falei, você não encosta nesse dinheiro. Ele está investido em ações. Eu vou te ensinar a operar as suas ações. E quando você tiver 18 anos, eu te dou a senha e a partir daí o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Educação financeira é uma coisa, né? Claro. Se você comprar um carro, eu pego o dinheiro de volta. Você não vai gastar dinheiro com bobagem. Se você comprar um curso, se você quiser estudar em outro país, aí eu te ajudo a bancar. Né? Mas ensinar ela a lidar com dinheiro. Eu acho que é uma das coisas que a gente deveria aprender desde muito cedo. Só que aí essa molecada faz live e, dicas avançadas de investimento em derivativos. Falo, mano, o moleque de 11 anos não sabe nem fazer uma equação de segundo grau. É fato. Como é que ele vai falar de operação com derivativo? Aí, fato. assim, passa do racional pro surreal. É surreal. Porque não faz mais sentido. Concordo. Então, assim, compra de quem tem passado. Porque a maioria dessas crianças, não é que elas não mereçam estar ali falando, eu acho legal pra caramba. Só que, qual experiência elas têm? Eles estão repetindo discursos que eles ouviram de outras pessoas. Sim. E aí você tá... o problema com o infoproduto é o papagaio. Alguém leu um livro, fez um resumo e montou um curso. Alguém viu esse curso, resumiu e montou outro curso. Puta. E alguém que viu o curso, que é o resumo do resumo... Telefone sem fio do terceiro nível aí. O print da tela. Começou a papagaiar isso. E é aquilo que você falou agora há pouco da espuma. Então, no fim, o que vai sobrando não é mais o café, nem o leite, não tem nada do cappuccino, só ficou a espuma. Tá. E a terceira dica lá é dar um Google naquilo. Tá bom. A Paty quer fazer uma pergunta. Manda lá, Paty. Ô, Wagner, mas você só uma coisa. Você falou que você não compra... Se você compra curso, mas você não compra infoproduto. Mas o infoproduto... Ele não pode ser um curso? O infoproduto, ele basicamente ele pode ser um documento, né? Ele pode ser um PDF, alguma coisa que você baixa, um e-book. Um curso. Ele pode ser um curso online, ou ele pode ser, por exemplo, uma comunidade, o acesso a uma comunidade fechada. Não compro. Mas que curso que você compra? O infoproduto, para mim, é aquele caminho que te leva para uma landing page, que ela vai colocar ali embaixo um monte de outras coisas, que é assim, ó. Esse produto vai te ajudar nisso. Onde que eu, Wagner, faço compra de produtos online, de curso online, em escolas de curso online. Esse é o modelo correto? Não estou dizendo que é o modelo correto, é o modelo que eu faço. Então, por exemplo, eu acabei nesse final de semana, fiz uma imersão em Google Ads. Cara, sabe onde eu fui? Numa escola de Google Ads. Que, em geral, ele tem curso presencial e também online. Ou seja, tem uma instituição por trás. Eu tenho um pouco de preocupação, não estou aqui dizendo que não funciona, é o que funciona para mim, tá? Eu tenho um pouco de preocupação com esses infoprodutos de um cara que eu nunca vi, que ele não parece ter a experiência que ele precisa ter para estar falando sobre aquilo. Uma coisa é comprar um produto do Rafa, que já está, sei lá quantos anos. Quantos anos, Rafa? 23 anos atuando nisso. Outra coisa é pegar um cara que leu ontem o livro ou que viu o resumo do resumo e fazer a compra. Mas assim, o curso online, eu não posso considerar ele um produto de informação? Mesmo que ele é um produto de Ele é um produto. Então, você entende? É um produto. Não, mas tem curso bom. Do lado da instituição. E tem muito curso bom. Vou concordar com vocês dois e vou agregar um ponto de vista aqui. Só um ponto. Vocês estão falando muito de quem compra, mas eu queria muito que vocês falassem do empreendedor que quer empreender online. Porque tudo bem, você deu um monte de dicas de como comprar correto e tal. Mas pensando no lado do empreendedor, que é quem quer fazer a coisa. O que ele pode, então, fazer para não cair nessa maracutaia toda aí? Perfeito. Eu gosto muito de um cara do marketing chamado Seth Godin. Aquilo que o Philip Kotler foi para o marketing no século XX, eu considero que o Seth Godin é no século XXI. Se eu quiser fazer um curso presencial com o Seth, eu tenho que ter um visto para os Estados Unidos, comprar uma passagem para Nova York,
tá lá em 2 vezes no ano em que ele dá um curso presencial e pagar $2.000 pelo curso. É inviável para a maior parte das pessoas, ainda mais com o dólar no valor de hoje. Mas eu já fiz 4 cursos online com ele. Um que custou $75, acho, e recentemente um que custou $500. Cara, eu faço da minha casa, eu não tenho que pagar hotel, não tenho que ter visto, não tenho que fazer nada. Então, assim, o infoproduto, ele te dá essa possibilidade. E a gente tem escolas de muita qualidade, como Coursera. Recentemente eu fiz um curso da Stanford em comportamento humano, com um dos melhores pesquisadores do mundo nisso, que é o Robert Sapolsky. Cara, eu nunca teria acesso aí para Stanford pessoalmente. Pô, eu tenho filho, eu tenho 2 empresas para tocar, eu tenho um monte de coisa aqui que é difícil viajar. Perfeito. É difícil estar lá presencialmente e ficar uma semana fazendo um curso com o Sapolsky. Mas online eu consigo. 3 horas por dia eu vou lá e estudo. Então, assim, tem muita coisa boa. A gente usando aqueles 3 critérios, a gente consegue separar o que é bom do que é ruim. Que é o que eu acredito bastante. O critério que você colocou, digamos que é um quarto, é assim, a instituição. Né? Quem é que valida aquilo? Tem muita gente boa que está fora das instituições. É o caso do Seth Godin. Né? Eu mesmo fiz isso. Pode ser seu caso. Eu dei aula na FGV, eu dei aula na USP, eu dei aula na ESPM, eu dou aula no INSPER. Só que eu montei a minha própria escola. Por quê? Porque eu não quero depender dos parâmetros do MEC para montar um curso. Eu quero ensinar o curso do jeito que eu faço. Que é o que a gente fala ali, é o marketing da vida real. É o que eu faço na minha agência há 23 anos atendendo clientes. Eu mostro o dia a dia, a minha realidade, e mostro para o empresário o meu ponto de vista sobre o que eu acho que ele deve fazer. Agora, a minha instituição é minha. Então, assim, ela não tem uma grande validação. Seguindo o passo a passo, acho que funciona, né? Você vai saber quem é o cara, qual que é o passado cair em do cara. cilada. Evitar cair em cilada. Pegando esse ponto da parte, assim, hoje a gente tem muita gente querendo empreender no digital porque ele corta vários caminhos. Se você tiver que abrir uma loja física de suplementos, cara, você tem que alugar um espaço, você tem que ter estoque físico, você tem que ter uma fachada, você tem que ter um horário para atender, você vai ter que ter funcionário e coisa e tal. Você monta um e-commerce, você vai continuar tendo que ter o estoque, mas uma série de custos você economiza. Perfeito. Só que também tem uma série de outros desafios. Né? A audiência na internet é cada vez mais cara, a competição pela atenção das pessoas é cada vez mais difícil, a geração de conteúdo na internet dá muito trabalho, você vai competir com os maiores lojistas de suplemento do Brasil, o Google só tem 10 resultados. As pessoas vão querer seguir os influenciadores de suplementação, de musculação e tal. Não necessariamente vão seguir a sua loja. Então, existem benefícios, mas também existem desafios específicos. O que eu sou a favor é que as pessoas tomem decisões conscientes. Sim. E não pulem no abismo porque o influenciador falou, não, a onda agora é o e-commerce, então vem surfar a onda. Exato. Cara, o primeiro surfista vai pegar uma onda boa. Depois vai vir uma massa de gente, um caindo em cima dos outros, e a maioria não vai conseguir pegar uma boa onda. Eu acho que o que está por trás disso tudo é um senso crítico, né, Rafa? Você tem que analisar o que você está comprando, o que você está falando, quem que você está vendo, né? Não é só seguir ou repetir só por repetir. Ou porque está todo mundo repetindo, eu vou repetir porque é bacana repetir o que todo mundo está dizendo. Não é isso, né? Mas é uma característica cultural, sim, né? O que é valorizado na nossa cultura? E assim... Cara, eu sou brasileiro, eu amo ser brasileiro. A gente brincou agora há pouco. Coxinha é melhor do que empanada, chupa Argentina, chupa Maradona. Mas assim, a gente tem coisas na nossa cultura que não são legais. A lei de Gerson não é legal. Exato. O sonho do brasileiro hoje é o quê? É ser BBB. Né? É ser famoso mesmo sem ter conteúdo. Vamos combinar. É verdade. Né? Vamos combinar. Maior parte é ser famoso sem ter conteúdo. Mais fácil. Esses dias eu vi um cara que eu admirava muito, né? Caiu uns 10 pontos do meu conceito. O cara dá aula. O cara é bom no conteúdo que ele gera, ele tem uma grande influência dentro do LinkedIn, e aí ele postou lá, gente, mandei minha inscrição pro BBB, torçam por mim. Eu falo, mano, mas você faz uma coisa tão legal, e aí de repente... Por quê? No meu julgamento de valor, na minha visão de mundo, o BBB não agrega nada, é um zoológico humano, né? E aí você fica olhando ali as pessoas se matando durante X meses. As pessoas não têm o hábito de ler, a gente não valoriza o cara que estuda, o cara que fica 10 anos se preparando para fazer uma coisa bem feita, né? A gente valoriza o eventual, aquele cara que deu sorte, aquele cara que... O cara que estourou, né? O cara que estourou de uma hora para outra, né? Não é tradicional da nossa cultura valorizar o esforço, né? A gente valoriza só o resultado. É verdade. Mas a gente não aplaude o esforço. É verdade. O brasileiro não comemora a medalha de prata ou a medalha de bronze. Para ele só vale o ouro. Sim.
Então, o erro que a gente vê acontecer vem justamente da falta de senso crítico. Perfeito. A educação ruim no Brasil, ela é um projeto. Cara, muito. Porque se você educa as pessoas, elas vão desenvolver senso crítico. Sim, claro. Aí elas vão exigir mais dos políticos e mais do governo. Se você mantém as pessoas sem educação, sem acesso à informação, se você polariza a discussão, eles vão virar muito mais torcedores do que eleitores. Exato. Eles não vão participar da discussão, eles só vão tomar partido. Concordo. Né? A gente vive hoje uma transição da era da informação, em que a gente saiu de uma época do século XX, em que o acesso à informação era muito difícil, depois a internet trouxe uma facilidade do acesso à informação, e agora a gente vive a era da opinião. Não importa se está certo ou está errado, eu não concordo. Então assim, a Terra é redonda. Ah não, a Terra é plana, eu não concordo. Cara... Não interessa se você concorda, é um fato. Não, mas na minha opinião não é. Então, a gente chama esse cara aqui, a gente tem uma brincadeira entre nós que a gente chama esse cara do desconcordo. A gente sabe que a palavra não existe, mas ele vai desconcordar só por desconcordar. Ou seja, ele tem que dar a opinião dele, ainda que seja uma bosta. Ou que ele esteja falando um negócio que ele não tem nenhum tipo de fundamento. Ele nunca leu um livro sobre aquilo. Exato. Não, mas eu assisti uma live e o cara tava falando e ele provou que a Terra não é plana. Falou, filho, assim, Copérnico tá se sacudindo no túmulo. Aí vamos trazer isso pro empreendedorismo. Cara, a gente precisa se preparar. Eu virei empreendedor porque eu resolvi estudar em Portugal. Queria fazer design digital com 22 anos. Pedi demissão de uma empresa, numa afiliada da Globo, a IPTV, do interior de São Paulo, que é muito conhecida. Vendi meu carro, vendi minha Pentax, na época era câmera de filme, né? Vendi meu computador e não saiu meu visto. Porque naquela época tinha uma onda de imigração de brasileiros para Portugal. Aí eu tinha alguma grana guardada, tinha muito orgulho, não ia pedir meu emprego de volta, né? E não tinha o que fazer. Um dos caras que trabalhava lá já tinha CNPJ, ele falou, a gente vende anúncio para o pessoal na internet, mas ninguém tem site, vamos montar uma empresa de criar site? Eu falei, beleza, vamos. E durante alguns anos eu estive empreendedor. Quando eu fiz o Empretec do Sebrae, foi em 2005, ali eu me tornei empreendedor. Perfeito. Ali eu criei uma visão de onde eu queria estar, e o exercício era criar uma visão para 5 anos. Eu criei uma visão para 15. Sim. O problema é que eu me dei tempo demais. Se eu tivesse me dado menos tempo, talvez eu tivesse atingido os objetivos mais rápido. Mas tudo bem. No fim deu certo. E a partir dali eu entendi que eu nunca mais ia ser funcionário na vida. E não tem nada errado em ser funcionário. 2 anos atrás eu fui convocado por um casal de amigos a assumir uma diretoria de marketing na empresa deles, uma empresa multimilionária, fatura centenas de milhões por ano. Eles me chamaram e falaram, a gente precisa de um diretor de marketing, a gente só confia em você. Eu me licenciei das minhas 2 empresas, meus sócios ficaram tocando e eu toquei o negócio lá por 1 ano. Não tem problema nenhum você ser funcionário. Só que a partir do momento em que você assume a função de empreendedor, é muito difícil você desassumir. Cara. É difícil. Poxa, cara, putz. É difícil você sair desse papel. Nossa, só que muito. Como é que as pessoas vão se preparar para isso? Fazer uma faculdade de administração não te prepara para ser empreendedor. Isso. Você precisa entender de contabilidade, mas você precisa entender de marketing, de gestão, de pessoas, de cliente. E acho que você tem que entender, no fim das contas, que tem uma estatística de todos os países, não é nem só o Brasil, que X%, acho que depende do país, vai ser entre 10 e 20, são as empresas que sobrevivem depois de 5, 10 anos. Então, quando você é empreendedor, no fim das contas, você tem que ter essa noção, né? É muito mais seguro você ser CLT, né? É muito mais seguro você esperar o salário no fim do mês. Então tem que ponderar tudo isso, né? Acho que não é para todo mundo ser empreendedor também. E se você sabe que 80% das empresas vão dar errado, você pode se preparar. Vamos estudar o que deu errado nessas empresas. Eu fali em 2014. O governo, na época, deu um calote no ecossistema da saúde. E eu tinha 90% dos meus clientes no ecossistema da saúde. Laboratório farmacêutico, hospital, plano de saúde, enfim, tudo no ecossistema da saúde. A saúde não recebeu, não pagou. Eu fiquei 6 meses sem receber, mas eu tinha um apego muito grande com a minha equipe, eu não queria demitir ninguém. Meu fluxo de caixa acabou, eu comecei a pegar empréstimo, até que chegou uma hora que eu devia 300 mil reais, não recebi de ninguém e eu fali, quebrei. Numa noite eu tive que mandar um casal eram 2 funcionários meus, tinham acabado de noivar, né? Eu mandei um casal de noivos embora. Eu passei 2 noites chorando. Cara, meu filho tinha nascido, tinha 2 meses de idade e eu tava falido devendo 300 mil reais. E aí você fala, cara, nada te prepara para isso. Nada te prepara para isso. Só que depois dessa experiência, eu nunca mais errei no fluxo de caixa. Eu prefiro ter dinheiro no caixa da empresa e estar devendo na pessoa física, se for o caso,
mas eu não fico sem caixa na empresa. Aí eu fui entender aquilo que o professor Vicente Falcone falava muitos anos atrás, Sei, anos 80, de você 90. ter 3 meses de fluxo de caixa, 6 meses de fluxo de caixa, 1 ano de fluxo de caixa. Só que o empreendedor brasileiro não é preparado para isso. E quanta gente aprendeu na marra isso agora, né? Nesse último ano e meio. Cara, comigo mesmo foi um pouco assim. Veio a pandemia, muito negócio teve que fechar do dia para noite. E aí eu lembro que saiu um número logo no começo da pandemia. O fluxo de caixa médio do empresário brasileiro era de 27 dias. Um mês, né? Exatamente. Ele passou um mês sem faturar, não tinha mais entrada. Aí o que ele bota? O patrimônio pessoal. Aí o carro dele, a casa dele, aquilo tudo que ele levou anos pagando para ter, de repente vira poeira, porque ele empreendia mal, vamos falar real. Né? Ele não tinha uma estrutura para lidar com um fenômeno que, quando você faz faculdade de marketing, de administração, eles falam, não, os fenômenos macroeconômicos. Sim. Aí você fala, isso tudo aí é bobagem. Bobeira, não sei o quê. Até o dia que vem a pandemia e pronto. Acaba com o mundo como a gente conhecia. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, Rapidão, cara. empreender mal empreender mal. Olha que frase para parar e pensar. Eu tô empreendendo mal no meu negócio? Não, né? Eu tô aqui pensando, cara, ninguém nunca falou, você tá empreendendo mal. Tá tudo errado. Se 80% das empresas quebram em até 5 anos, significa que a gente está entrando no jogo mal preparado. Né? Se um time de futebol perde 4 em cada 5 jogos, o técnico é demitido, alguém tem que levar a culpa. Né? Então, se não dá para demitir o jogador que a torcida gosta, você demite o técnico. Né? Ninguém demite o diretor de futebol, o diretor do clube, mas aí é outro papo. Né? Então, assim, a gente não se prepara para fazer as coisas. E hoje tem um papo, e aí eu quero jogar lenha na fogueira aqui, acho que é jogar querosene na fogueira real. Tá na moda no empreendedorismo digital você falar que as pessoas não precisam fazer faculdade. Não, porque você vai passar 4 anos lá vendo um monte de gente que nunca empreendeu te ensinando coisa. E ali um monte de teórico, não sei o quê. Então, assim, destruindo a figura do professor. Né? E se você sabe falar, se você sabe escrever, se você sabe fazer conta, se você sabe onde fica a Bahia, onde fica a Suíça, onde fica a China, é porque você estudou geografia, você teve um professor. Então, assim, o mínimo que a gente tem que ter é o respeito pela figura do professor. E agora a gente está criando uma cultura extremamente danosa, extremamente prejudicial, que é desvalorizar a figura do professor. É lógico que quando a gente vai falar de empreendedorismo, é muito importante que o cara que está ensinando alguma coisa tenha vivido aquilo na prática. Claro. É o que a gente veio discutindo o tempo todo aqui. A experiência prática agrega muito. Claro. Mas aí você desvalorizar todo mundo. Estudou, mas né? ele é professor de marketing, mas ele não tem nem 1.000 seguidores. Cara, isso não significa nada. Eu acho que essa preocupação ela fica mais real na medida que você tem filhos. Eu te entendo total, porque eu tenho um filho de 17 e um filho de 5. Cara, você não tem nem idade pra ter filho de 17. Tenho, cara. Tenho um filho de Tá 17. sacanagem. Gabriel, tchau, Gabriel. O cara tem 25 anos de idade, já tem um filho de 17. Não, eu tenho um filho de 17. E, cara, assim, eu tenho essa preocupação porque, cara, você imagina, ele tá nessa fase, né? Vou fazer o quê na faculdade? Vou começar ali e tal. Cara, aí, se a gente se balizar pelo Instagram, eventualmente aquele cara que tem 2 milhões de seguidores e que não fez nada, ou que fica falando que não é legal, porra, você acabou de criar um problema pra mim. Ou a gente se baseia nas exceções, né? Exato, é exceção, claro. Que é aquele super empreendedor. É claro. E que o cara não fez universidade e agora tá com uma puta empresa. Mas, cara, esse cara é uma exceção, ele é fora total da curva. O pessoal vem falando, o Jobs não fez faculdade. Lê a biografia do cara. Ele foi adotado por uma família rica e influente. Ele estudou em escola, se eu não me engano, montessoriana. Ele tinha um networking absurdo. Ele conhecia um monte de gente. O cara estudou tipografia, estudou uns idiomas muito loucos. Ele dominava a linguagem de programação, apesar de não programar. Quem programava era o Wozniak, que fazia isso muito melhor. Mas ele sabia o que pedir. Então, assim, ele dominava várias áreas do conhecimento e ele tinha sinapses provavelmente muito privilegiadas, ele conseguia fazer cruzamentos muito inteligentes e encontrar oportunidades. Aí você vira e fala, se o Jobs não fez faculdade, ele não precisa. Não tem como. Tá na moda no Instagram uma frase do Elon Musk, né? Assim, eu não fiz faculdade em Harvard, mas os meus funcionários fizeram. Aí a galera assim, eu vou contratar quem estudou em Harvard, eu não preciso estudar. Fala, e você vai fazer isso como? Postando frase motivacional no Instagram? Né? Você vai ficar milionário fazendo isso, assistindo live às 5 da manhã?
Filho, eu conheço muito milionário que acordou a vida inteira, às 5 da manhã, para trabalhar. Muito dono de padaria. Eu tive um tio, já é falecido, na verdade, marido da irmã da minha avó. Mas enfim, era tio, né? Quando a gente é criança, os mais velhos são tudo tio. Mundo é tio. E ele teve 5 padarias aqui em São Paulo. Português, tradicionalzão e tal. Acordava às 5 da manhã para trabalhar e trabalhou a vida inteira. Criou um patrimônio tremendo para a família. Ninguém nunca passou necessidade na família. Mas assim, acordava às 5 da manhã para trabalhar. Concordo muito com você, acordar às 5 da manhã para assistir live, postar no Instagram, tô vendo live, tô motivado. Exato. Cara, não vai botar dinheiro no seu bolso. Dá muita preguiça, eu concordo muito com você. Ô Rafa, a gente está chegando aqui no final. Eu queria ouvir você uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Por que o Rafa é um vida louca? Cara, eu fiz escolhas muito difíceis no meu caminho. Recentemente eu me encontrei com alguns colegas da época da FGV, eu fiz o MBA entre 2011 e 2013. E uma delas, a gente ficou 8 anos sem contato. E aí um dia ela veio, me procurou no Instagram, ela assim, Rafa, eu tô abismada. Você já falava desse negócio de marketing de conteúdo lá em 2011, a gente não entendia o que era. Hoje você tem livro, você é best-seller, sua empresa é grande, você tá famoso, não sei o que. Eu falei, não, para com essa bobagem de famoso, que isso não vale nada. Mas assim, o impacto que isso gerou. Só que eu fiz escolhas muito difíceis. Eu demorei 4 anos para terminar o MBA. Né? A minha turma é 2013, mas eu fui pegar o meu diploma quase já em 2014, porque o MBA era de sábado. E a maior parte dos eventos de marketing digital era de sábado. E aí, quando me chamavam para palestrar, eu tinha que escolher entre assistir uma disciplina, e aí você só pode ter 25% de falta. A disciplina dura 2 dias. Você matou um dia, você tem 50%, você perdeu a disciplina. E aí você tem que pagar de novo para fazer. Então eu ia palestrar de graça, muitas vezes eu pagava o meu avião e o meu hotel, e aí eu tinha que pagar a disciplina de novo. E eu não tinha grana na época. Então era uma escolha muito difícil. Muitas vezes eu fui palestrar me chamaram uma vez para um evento universitário em Tupã, que é perto de Marília, interiorzão de São Paulo, tem um campus da Unesp. Eu peguei 4 horas de estrada para ir palestrar em Tupã. Era um evento universitário, os caras não tinham grana para pagar cachê, não sei o que, eles reembolsaram combustível e alimentação. O hotel eu mesmo paguei. Eu dei mais de 120 palestras de graça para ganhar o que os antigos chamam de cancha, né, entre os professores, mas assim, para ganhar experiência de palco. Aí hoje em dia eu subo no palco do RD Summit, tem lá 5.000 pessoas me assistindo, e eu consigo ter domínio do palco. Entender o que está acontecendo e estar ali presente, né, e gerar um bom conteúdo para aquelas pessoas. Eu aprendi, por exemplo, o mapeamento de olhares, né? Você mapeia uma pessoa aqui, uma pessoa lá e uma no centro. Sim. E você palestra para essas 3 pessoas. É isso aí. Porque são pessoas que te dão feedback. Exato. Né? Então você sabe se você está indo bem ou não, se as piadas estão pegando e coisa e tal. Mas eu dei 120 palestras sem receber nada, tirando dinheiro do bolso muitas vezes para ir lá. E assim, eu não vejo muitas pessoas fazendo essa escolha. Muitas vezes eu vejo eles falando, como eu posso me tornar um palestrante? Que é um caminho fácil, eu não me tornei, né, eu construí É isso. claro, não existe caminho fácil para nada, cara. Como é que eu posso construção. aprender marketing? Cara, eu tiro uma foto da minha estante e eu te mando a foto de 400 livros. Vai demorar uma década para você ler tudo isso se você ler rápido. É construção. Então, assim, não existe caminho fácil. Eu acho que o grande erro das redes sociais hoje é as pessoas olharem para alguém e imaginar que aquilo aconteceu. Né? Não existe isso. Tudo isso é construído. Né? Todo bom empreendedor ele é construído. Né? Eu sou um grande crítico do Elon Musk, eu não gosto dele. A maior parte das coisas que ele prometeu não se realizaram. Cadê o tal do Hyperloop, que ia lançar em 2019? Né? Ele vende muitas promessas, mas a Tesla, em 10 anos, ganhou mais dinheiro especulando um mês com Bitcoin do que fabricando carro elétrico. Né? Ele fala mal, o Bitcoin cai. Ele fala bem, o Bitcoin sobe. Numa dessa, ele está fazendo grana. Mas ele criou o PayPal. Não, ele não criou. Ele era um dos caras que estava lá no meio, que teve uma participação e que usou o dinheiro e a influência dele. Ele é muito bom em influência, em relacionamento. Aliás, é um time de estrelas ali, né? Todos eles saíram, foram para lugares diferentes e estão aí bombando. Só tinha gente boa. Só tinha estrela. Quando você está no meio de gente boa, necessariamente o seu nível sobe. É claro. Aí outra então, frase, dica, né, pra gente fechar aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Tá, com quem você convive. Não tem nada a ver com quem você segue. É verdade. Né? Porque aí os influencers da modinha, né, eles falam, não, você tem que seguir esse e aquele. Deixa de seguir todo o resto. E aí ele te põe numa bolha
né? E você fica consumindo informação só daquele grupinho e você se desconecta da realidade. Total. Você vai ser a média das pessoas com quem você convive mesmo. Legal. Com quem você divide o trabalho, com quem você estuda, com quem você faz curso. Cara, paguei muito curso caro na vida. Muito curso caro. Eu também, E eu cara. não tinha grana. Eu também. dava um jeito, cara. Minha filha nasceu, eu tinha 26 anos. Eu ganhava R$ 2.400. Como é que você sustenta uma família ganhando R$ 2.400? Eu também, cara. Então, assim, era muito pesado. E ainda assim, eu investi em livro, eu investi em aprender inglês. Cara, eu posto... Essa eu acho que é para encerrar mesmo. Todo ano eu pego o número do ano e eu posto uma série de dicas atualizadas. Então, 2021 foram 21 dicas. Só que tem uma que eu repito 4 vezes, de propósito. Então, tem lá, aprenda inglês. Aí, sei lá, estude, não sei o quê. Estude inglês. Faça isso, aquilo. Eu já falei sobre inglês, né? E a 21, assim, cara, tudo que eu conquistei na vida é porque eu li e aprendi inglês. E detalhe, eu não gostava de inglês. Eu ia mal, eu quase repeti de ano o segundo colegial, porque eu tirei notas muito baixas em inglês, e aí o meu pai, que trabalhava numa empresa americana, fabricante de um troço que hoje em dia ninguém faz ideia que existia, que era calculadora física, né? A Texas Instruments. E meu pai aprendeu muito trabalhando com os gringos. E aí, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, ele falou, você vai aprender inglês. Porque isso vai fazer a diferença na tua vida. O dia que eu terminei de ler o primeiro livro em inglês, eu chorei. Essa é uma emoção muito grande. Eu liguei pro meu pai, eu falei, pai... Eu também tenho essa... Muito bom, muito bom. Eu falei, pai, deu certo. Eu que tive inglês na vida inteira, não tenho essa noção, assim, Sim, né? eu tenho essa Nasci noção, já aprendendo. Eu tenho bem essa noção, porque eu, cara, de verdade, eu venho de uma família tão pobre, cara, que desde pequeno eu descobri o seguinte, cara, o que vai mudar a minha vida é a educação. Então, enquanto eu te ouço aqui, cara, eu puxo várias memórias na minha cabeça. Acho que a gente tem uma sinergia muito grande por causa disso, assim. Acho que eu vivi muitas coisas, o que eu vivi foi porque eu tive que fazer escolhas. Então, você falou, por exemplo, de gastar muito dinheiro em curso. Cara, se eu parar para pensar o volume de grana que eu gastei em curso, velho, talvez eu estaria, sei lá, com... Você podia estar desfilando com um carro mais chique. Exatamente, um carro mais chique, entendeu? Então, assim, se eu tiro uma lição bacana desse nosso papo aqui, a lição é essa, assim. Então, não se impressione simplesmente pelo que você vê nas redes sociais e construa o seu próprio caminho. É claro, tem muita coisa bacana, né? Todo mundo que é ruim, mas também tem muita coisa ruim. Maravilha. Uma frase para fechar, então... Uma boa casa para se crescer é uma casa onde a estante de livros é maior do que a tela da TV. Boa. Se você gostou desse vídeo, então não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Rafa, muito obrigado aqui pela sua participação. João, muito obrigado. Muito bom. Eu acho que a gente tem uma coisa bastante importante aqui para você que é consumir esse conteúdo como um todo. Já estamos deixando também aqui embaixo os contatos do Rafa. Se você quer interagir com ele de alguma maneira, segue ele também lá e busca o contato com ele, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Rafa, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Nossa, mano, ficaria aqui o dia inteiro. Obrigado. Não, eu também, cara. Valeu. Eu também, cara.